queria falar hoje sobre a importância do arrependimento. A importância do verdadeiro arrependimento. Eu creio que Deus está nos levando a igreja novamente a entender alguns princípios fundamentais do Evangelho. Durante esses domingos, o pastor Kleber tem pregado sempre aqui sobre o Evangelho simples, tem ressaltado sobre procurando entender mais sobre a salvação, sobre a justificação, Cristo em nós. E hoje quero ressaltar a importância do arrependimento. Esses assuntos são considerados como que os fundamentos do Evangelho. São as coisas básicas do Evangelho. Porque muitas vezes nós queremos nos envolver com grandes tarefas do reino e esquecemos de nos aprimorar naquilo que é fundamental, naquilo que é básico. Deus, podemos ressaltar logo do início que o arrependimento é uma exigência de Deus. Não é a igreja que impõe a necessidade do arrependimento. Não é uma doutrina de uma igreja. Mas o próprio Deus, Ele faz esse apelo. No livro de Atos, no capítulo 17, e o verso 30, tem uma palavra que diz assim: em épocas passadas, ou seja, em tempos passados, antigamente, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora Ele ordena que todas as pessoas e em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Deus ordena que as pessoas se arrependam. Então, no Antigo Testamento, quando a gente lê ali, a gente vê que o destino de muitas vidas, e até mesmo o destino de nações e de cidades, foram mudados por causa do arrependimento. O arrependimento era uma exigência básica para o livramento do povo de Deus no passado. E essa prática continuou no cristianismo. Quando Jesus chegou, antes um pouco de Jesus, veio João Batista, preparando o caminho para Jesus vir. E a mensagem de João Batista qual era? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando Jesus chegou, em Marcos capítulo 1, verso 15, a primeira pregação de Jesus também foi nesse sentido. Jesus disse, a Bíblia diz assim, Jesus foi para Galileia pregando o evangelho das boas novas, dizendo, cumpriu o seu tempo e já está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Depois vieram os apóstolos, no dia do Pentecostes. Aquela grande movimentação, o mover de Deus operando ali na igreja. O povo se convertendo, o povo vindo para os apóstolos. E eles perguntaram, Senhor, o que nós fazemos? A resposta de Pedro foi, arrependei-vos e crede no evangelho para que os seus pecados sejam perdoados. O apóstolo Paulo, mais tarde, quando ele se defendia diante dos reis, ele dizia o seguinte, olha, eu tenho pregado o evangelho do arrependimento, eu testifiquei tanto para os judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus, só para encerrar algumas referências como é importante o arrependimento. Jesus que começou falando sobre arrependimento, ele terminou dando instrução aos discípulos, naquele período que ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra, ele reuniu os discípulos, ele deu algumas instruções. E as suas últimas palavras para os seus discípulos está lá em Lucas 24, 45 e diante. Então, eles abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E eles lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Então nós podemos ver, queridos, que tanto Jesus como os apóstolos deixaram bem claro que a condição para entrar no reino de Deus é através
do arrependimento. O evangelho não faria nenhuma diferença para aquelas pessoas se não se arrependessem de verdade. Então, tanto para a salvação, tanto para perdão dos pecados, tanto para receber o Espírito Santo, a condição básica era arrepender-se. Nós podemos até entrar na igreja por outras portas. Tem muita gente que entra na igreja pela porta, por exemplo, da amizade. Tem muita gente que está na igreja porque encontrou um grupo de amigos e se deu bem, se adaptou. Então, criou um clube de amigos, onde se sente bem. Muita gente entra na igreja também pela porta da necessidade. Precisou de uma ajuda, precisou de uma palavra, de uma direção para a sua vida e teve alguém que o apoiou. Então ele entrou na igreja. Tudo isso é válido, são portas para chamar a atenção. Mas essas portas, elas são suficientes para entrar na igreja. Mas para entrar no reino só tem uma porta. A porta do arrependimento. Jesus se utilizava da amizade, Jesus se utilizava das bênçãos para atrair as pessoas. Mas depois que essas pessoas chegavam, Jesus aproveitava a oportunidade, a ocasião, para mostrar àquelas pessoas que elas precisavam se arrepender para entrar no reino. Então nós precisamos ressaltar isso, queridos, que a porta que entra no reino é a porta do arrependimento. Mas o que seria então esse verdadeiro arrependimento? Será que nós conhecemos o arrependimento como a Bíblia manda? No Antigo Testamento, a palavra designada para designar arrependimento era no sentido mais de girar ou retornar. Um sentido muito de conversão. O povo que sair do pecado e voltar-se para Deus. Agora, no Novo Testamento, tem uma conotação um pouco maior. É no sentido de transformação. A palavra metamorfose que nós conhecemos hoje vem justamente a palavra metanoia, do grego, que significa mudança, arrependimento, transformação. Então, se traz o sentido de não apenas um retorno, não apenas uma mudança de direção, mas é uma mudança de natureza, uma mudança radical de pensamento, de atitude e de direção. Lá no Antigo Testamento, era mais abrangente. Saia de onde está e venha para cá. Mude de direção. Mas Jesus, quando ele chegou, ele trouxe uma mensagem mais profunda. Não basta vir, seja transformado. Os irmãos estão entendendo? Então, arrependimento, querido, não é simplesmente uma convicção de pecado. Arrependimento não é você, errei, pequei. Começa por aí, mas é mais do que isso. Não basta reconhecer e admitir o erro. Judas se arrependeu do que fez, mas não adiantou nada. Se suicidou. Esaú se arrependeu do que fez, mas quando foi procurar consertar o que havia feito, era tarde demais. Então, arrependimento não significa parar na questão, me arrependi, reconheço que errei, realmente eu fiz algo errado, me perdoa. Isso é um bom começo. Mas o arrependimento que salva e que transforma a vida, exige-se um pouco mais do que isso. Arrependimento também não se mede pelo tamanho da penitência que está pagando. Arrependimento não se mede por uma penitência, por um trabalho duro, um sofrimento corporal para tirar a pena do pecado. Tem gente que faz isso. Pega uma cruz, anda 10 quilômetros na costa, dizendo que está arrependido de alguma coisa. Não resolve. Não é isso que Jesus está pedindo. Não é simplesmente uma mudança de comportamento. Não é simplesmente uma tristeza pelo ato cometido. Agora eu vou tentar definir um pouco o que é arrependimento pelo conceito bíblico que eu entendo. Arrependimento é a mudança de opinião
quanto à natureza do pecado. Arrependimento não se caracteriza apenas pela mudança de comportamento. Tem muita gente que muda de comportamento, mas não mudou por dentro. Não muda de pensamento. Arrependimento não se mede apenas na questão de sentimento de tristeza pelo ato que cometeu. A mudança de comportamento pode ser o que se segue ao arrependimento verdadeiro. Nós não podemos confundir conversão com arrependimento. São duas coisas diferentes. Conversão é uma mudança. Convergir, você está indo para a direção e converge para a direita. Você muda. O cristão, ele tá andando, dando as costas para Deus, ele recebe a mensagem e ele se converte, ele volta-se para Deus. Isso é conversão, ele muda de vida, ele muda de direção. Agora, se ele mudar de direção e não se transformar, não vai resolver nada. Ele vai até uma altura e cai. Ele vai até uma altura e desiste. Ele tem que mudar de direção e se transformar. O arrependimento leva a essa transformação. Então, muitas pessoas se convertem, mas não se arrependem. Se converte, começa a andar. Daqui a pouco sente saudade do passado, começa a virar as costas de novo e volta. Porque a sua natureza não mudou. Não houve transformação. Então, não podemos confundir conversão com arrependimento. Muitas pessoas têm se convertido ao cristianismo. Pessoas se convertem à fé evangélica. Pessoas que se convertem a uma filosofia de vida. Uma proposta de vida melhor. Então, nesse caso, a conversão é desprovida de arrependimento. Você já viu essa expressão que a pessoa se converteu a tal religião? Ele se converte. Ele estava andando por esse caminho e resolveu andar por outro caminho. Mas não houve transformação dentro dela a ponto de passar pela experiência do arrependimento. E eles fazem isso simplesmente por uma proposta de uma filosofia de vida, mas sem entender o mistério da cruz. Sem entender o que significa um arrependimento profundo e verdadeiro. Então, é possível que uma pessoa se converta a uma religião sem mudança de opinião com respeito à natureza do pecado. É possível que uma pessoa se converta a uma religião sem mudar o seu conceito sobre natureza de pecado. Lembre-se que, para mim, para entender melhor o que é arrependimento, é a pessoa entender a natureza do pecado. Mas para uma conversão a Deus, é impossível isso acontecer. Arrependimento bíblico, portanto, queridos, é uma conscientização muito clara de quem eu sou e de quem Deus é. O arrependimento bíblico é, ao mesmo tempo, essa conscientização de que quem eu sou e quem Deus é, me leva a saber aonde eu estou e aonde eu precisaria estar. Amém? Dá para entender isso? Quando você entender quem você é, entender quem Deus é, alguma coisa vai acontecer com você. Você vai desejar alguma coisa nesse momento. Ou se aproximar mais de Deus ou fugir dele. Esse é o momento do arrependimento. Então, o arrependimento bíblico, ele é feito com muita consciência. O arrependimento bíblico não é simplesmente fruto da emoção. É algo feito consciente. Quando a palavra traz esclarecimento, não é fruto de uma emoção, de um convite, de uma oportunidade qualquer. Jesus foi muito claro em Lucas 14:33. Jesus disse: qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é muito forte. Qualquer de vocês que não renunciar, e essa renúncia, queridos, não precisa ser na prática. Deus não está interessado que você renuncie tudo e venha morar na igreja. Não é
é isso. Deus quer essa renúncia aqui, ó. Deus conhece o quanto você renuncia no coração, o quanto você é capaz de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida e na sua experiência. Então, o arrependimento é algo consciente. Eu renuncio tudo, sim, por amor a Cristo, pela minha fé. Eu reconheço onde estou e reconheço onde Deus está. Eu reconheço quem eu sou e reconheço quem Deus é. Eu preciso mudar. Então, eu tomo uma atitude. Isso é arrependimento, queridos. Há 2 momentos em que precisamos nos arrepender. Há 2 momentos. O primeiro momento é no início da nossa fé. Quando nós ouvimos e compreendemos a mensagem da cruz. Aquela primeira pregação deu aquele impacto, né? Trouxe aquele impacto de que eu sou um pecador, Jesus morreu pelos meus pecados, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu estou perdido, eu preciso ser salvo. Então, ali, há uma necessidade de eu me arrepender. Só que nessa primeira experiência de arrependimento, não é necessário especificar o pecado. Porque todos nós somos pecadores por natureza. Todos nós somos culpados e condenados perante Deus. Então, aquela primeira oração que você faz aceitando Jesus, quando você diz, perdoa o meu pecado, não é o pecado de mentir, é o pecado de matar, de adulterar, sei lá qualquer pecado que nós cometemos. Ali é preciso entender que você está se arrependendo por causa do seu estado de pecador em que você nasceu. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 e 36, não está passando não, né? Evangelho de João 3, 18 a 36, então vocês estão acompanhando aí na Bíblia. Diz assim, falando acerca de Jesus, que ele veio. Então, diz a palavra, quem nele crê, quem crê em Jesus, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Veja bem, amados, o texto está dizendo, ou melhor, o texto não diz que quem nele crê será julgado. O texto diz que quem nele crê será condenado. A raça humana, ela já foi julgada e já foi declarada culpada. Aí é um assunto assim meio difícil de entender, mas temos que aceitar mais pela fé. É um assunto teologicamente meio complicado. A raça humana já tem sobre ela uma sentença. Nós não vamos, em termos de julgar se vai ser condenado ou não, não vai ter julgamento se a raça humana já recebeu uma sentença de morte. Já foi julgada. A raça humana já foi julgada na decisão que Adão tomou. Alguém pode dizer, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Adão pecou. Eu não. Eu não estava lá. Quem tomou essa decisão foi Adão. Amados, nós não levamos a culpa do pecado de Adão. Cada um é culpado pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios atos. Nós não herdamos culpa de pecado. Nós herdamos a herança pecaminosa de Adão. E essa herança que nós herdamos é uma herança corrompida, que desde o início nos ensina a pecar. Então eu faço parte de uma família que no passado, deliberadamente, deu as costas para Deus. Então eu sou culpado também, porque eu sou da família, da raça humana. Então nós herdamos isso. E eu não posso me eximir, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então, nós representamos
a natureza humana e precisamos nos arrepender por isso. A justificação em Jesus Cristo serve exatamente para isso, para tirar a sentença de condenação que existia sobre nós. Então, quando você aceita Jesus, você se arrepende do pecado que você herdou por natureza. Dá para entender isso, queridos? Esse entendimento precisamos ter. Porque muita gente, quando fala, mas eu não tenho pecado. E começa a pensar assim, mas isso que eu faço não é errado. Não é uma questão de dar nomes para pecado. Esse primeiro passo, não. É a condição humana em que nós nos encontramos condenados diante de Deus. Então, o arrependimento, ele não deve vir apenas... O arrependimento, ele não deve vir apenas... deixa eu me localizar aqui. No início da fé, nós temos que nos arrepender por causa da nossa condição humana. Então, nós herdamos isso. E quando nós reconhecemos isso e pedimos perdão, nós vamos entender que esse arrependimento não deve vir apenas por causa dos pecados que nós cometemos hoje, mas da própria condição humana em que nós nos encontramos. Amém? E da natureza que nós herdamos. Nós herdamos uma natureza onde tem orgulho, vaidade, rebelião, cobiça, imoralidade. Então, a criança já nasce propensa a esse tipo de coisa, de natureza. Eu preciso me arrepender disso. Aí a gente diz novamente, mas eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos sim, fazemos parte dessa herança. A Bíblia fala de um homem, de um profeta, chamado profeta Daniel. E ele era um homem muito justo. Quem conhece a história de Daniel sabe que ele era um homem um moço perfeito. Ele era tão bom, tão justo, que havia uma comissão de inimigos acompanhando a vida dele para ver se ele descobria um erro para ter que acusar diante do rei, e não achava. Ficavam vigiando ele. Vamos ver se pegamos alguma coisa errada no Daniel. Vamos vigiar. Você cuida de manhã, cuida à tarde, de dia, veja, olha, em tudo que ele faz, fica de olho nele. Não achavam nada errado. A única maneira de pegar um erro nele, sabe o que foi? Eles obrigaram o rei a fazer uma lei contra a fé dele. É proibido orar. Aí pegou ele. Já pensou uma lei dessa nos nossos dias? O governo lá proíbe a igreja de orar. Será que alguns iam lamentar muito ou não? Proibido orar 3 vezes por dia. Então Daniel, ele não tinha pecado, assim como nós conhecemos. Ele não cometia transgressão. Mas sabe como que era a oração dele, quando ele orava para Deus? Ele dizia assim, Senhor, nós temos cometido pecados e somos culpados. Nós temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos seus mandamentos e das suas leis. Senhor, Tu és justo, e hoje nós estamos envergonhados. Daniel orando assim. Nós temos pecado. Esse sentimento nós precisamos ter, irmãos, como igreja. Nós olhamos para o Brasil de hoje, para o mundo de hoje, para a sociedade, e vê quantos erros tem lá fora, o mundo tão perdido. A gente cria um sentimento de raiva, de ira, de justiça com aquelas pessoas. Não deveria ser assim. Nós deveríamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do povo que rouba, que mata, da injustiça. Nós deveríamos nos incluir nessa natureza e pedir perdão a Deus por isso. Deus clama para que a igreja se arrependa nesse sentido. Não tenho do que me arrepender? Talvez se eu não tiver pecados assim, mas nós podemos nos incluir nos pecados que a sociedade comete. Não é o tamanho do pecado que condena, é a falta de arrependimento. Algumas pessoas chegaram para Jesus e contaram uma história. Jesus, você sabe na notícia de hoje, que foi? Um grupo de pessoas estava oferecendo um sacrifício no templo, e Pilatos mandou matar.
no momento que eles estavam oferecendo sacrifício, misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. Que coisa, Jesus! Essas pessoas deviam ter um pecado muito grande para morrer desse jeito. Sabe o que Jesus disse? Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo jeito. Não é pecado grande e pecado pequeno. Não é o tamanho do pecado que condena. É a falta de arrependimento. Quem mata, se não se arrepender, vai ser condenado. Mas quem mente, se não se arrepender, também vai ser condenado. A importância do arrependimento. Não são só... Então, não é a gravidade do pecado que nos condena. É a condição de pecador em que nós já nos encontramos. Então, no primeiro ato, em que nós podemos pedir perdão, que precisamos nos arrepender, é da nossa herança pecaminosa. Quando você diz, Senhor, perdoa o meu pecado, o pecado que eu nasci com ele, a minha inclinação para pecar. Mas existe o segundo ato, o segundo momento, que é no decorrer da vida cristã. Nós continuamos nos arrependendo dos pecados que ainda cometemos. Mas agora, os pecados devem ser nominados. Agora, quando você se arrepender dos pecados, você precisa falar para Deus de qual pecado você está se arrependendo. Porque aquele já foi justificado. Você cometeu outro pecado agora? Então não adianta hoje nós chegarmos diante de Deus e perdoe os meus muitos pecados. Eu tinha um irmão meu na família, orava, perdoe a minha multidão de pecados. Até hoje ele ora assim. Já divertimos ele, mas ele não se corrige. Perdoe a minha multidão de pecados. Aí Deus pergunta, mas qual, meu filho? Você está arrependido pelo qual? Então, os que nós cometemos hoje, nós precisamos nominar. E nós continuamos pecando. E Deus continua fazendo apelo para que a gente se arrependa. Na Bíblia, os apelos para arrependimento foram feitos muito mais vezes para o povo de Deus do que para os ímpios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter, se arrepender. Então, na primeira etapa da nossa conversão, nós fomos perdoados da sentença que pesava sobre nós. Mas a partir de agora, nós precisamos ser perdoados da culpa de cada pecado que nós podemos cometer. Precisamos nos arrepender também. Mesmo crentes, precisamos nos arrepender. Jesus, quando escreveu as cartas para a igreja do Apocalipse, são 7 cartas. E na maioria daquelas igrejas, Jesus chamava a atenção de que elas deveriam se arrepender. Para a igreja de Éfeso, deveria se arrepender, porque o coração deles não amava mais como amava antes. Esqueceram o primeiro amor, arrepende-te. Para a igreja de Pérgamo, crente que se envolve com as coisas deste mundo, arrepende-te. Para a igreja de Tiatira, os crentes que priorizavam outras coisas mais do que a Deus, arrepende-te. Para a igreja de Sardes, os cristãos que têm a aparência de vida cristã, mas está morto espiritualmente. Jesus falava, arrepende-te. Para a igreja de Laodiceia, cristãos que se colocavam em posição de que tinham tudo, que não precisavam de mais nada, eram muito abençoados, mas deixavam o Senhor do lado de fora das suas vidas. Jesus querendo entrar na vida deles não conseguia, porque eles estavam cheios, abastados, não tinham falta de nada, nem de Jesus precisavam. Arrepende-te. Isso ainda se repete em nossos dias, irmãos. A igreja precisa se arrepender de muitas coisas. Nós precisamos nos arrepender de muitas coisas. E Jesus dizia, se não te arrependeres, eu vou remover a igreja do seu lugar. Todas aquelas igrejas da Ásia Antiga foram removidas. Hoje ali é a região da Turquia. 99% de muçulmanos. Jesus havia dito, arrepende-te, senão eu vou tirar vocês. Arrepende-te, senão vocês vão sair. E eles não se arrependeram. E Jesus removeu aquela igreja.
Qual é o apelo que Deus faz para nós? Será que Deus não está apelando a alguma coisa que eu preciso me arrepender também antes que Ele remova a minha posição, o posto no meu lugar? Arrependimento envolve algumas coisas na nossa vida. Primeiramente, um sentimento comum. Arrependimento envolve tristeza, uma insatisfação, uma sensação de que estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Qual foi a última vez que você chorou por algum pecado? O pecado tem trazido essa tristeza, contrição? Ou você simplesmente se desculpa e segue adiante? Uma tristeza por ter ofendido a Deus. E essa tristeza é muito saudável, irmãos. A Bíblia fala em 2 Coríntios 7, verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva para a salvação. Tristeza. Lá no livro de Atos, as pessoas, a Bíblia diz que compungiram o coração, amargurado o coração e perguntaram: o que nós faremos, irmãos? Então, o arrependimento produz tristeza pelo pecado, produz fé. Fé para crer no perdão, para crer no amor e principalmente nas promessas que Deus tem para ela. Não é uma tristeza simplesmente que deixa prostrado. Não é uma tristeza que faz fugir das pessoas, abandonar a igreja, abandonar o discipulado, abandonar a célula. Não, é uma tristeza que faz buscar algo para solucionar. Isso precisa de fé. É preciso confiança para tomar decisões drásticas de mudança, ainda sem ver nada de concreto na sua vida, na sua frente, confiando apenas na palavra de Deus. Arrependimento produz, precisa de fé também. E o arrependimento, além da tristeza, irmãos, causa uma repugnância pelo pecado. Repugnância pelo pecado. Por várias vezes eu tenho tocado nessa tecla, e certamente o Espírito de Deus quer falar algo. Porque a Bíblia fala que Jesus amou a justiça e odiou a iniquidade. Eu tenho dito uma frase aqui que não basta apenas evitar o pecado. É preciso aborrecer o pecado. Quem evita o pecado, nunca vai se afastar dele. Quem evita o pecado, nunca vai vencê-lo. Mas quem odeia o pecado, tem força para vencer. Então, o verdadeiro arrependimento produz em nós uma ojeriza pelo pecado. Nojo pelo pecado. Ou pelo menos traz um entendimento para isso. É possível que na carne ainda não tenha, porque a vontade ela demora para ser crucificada. Mas há o entendimento do que aquilo não agrada a Deus, eu preciso fugir disso. Eu preciso vencer isso. E uma quarta coisa que o arrependimento traz para nós é o desejo de agir nessa nova disposição de vida. Um desejo de continuar de forma diferente. Isso é importante, porque o arrependimento não nos deixa prostrado, mas ele nos leva a uma ação imediata. Vocês conhecem a história do filho pródigo. A Bíblia fala que um homem que tinha 2 filhos, um homem rico, e um dia um filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança, aquilo que é direito que eu tenho. E não era costume dividir a herança assim, quando o pai estava vivo ainda, mas o pai atendeu o pedido do filho. Dividiu lá entre os 2 e deu a parte do filho. O filho pegou aquela grana toda e viajou. Sem pensamento nenhum, sem nenhuma estratégia
de investir aquele dinheiro, sabe o que ele fez? Começou a gastar, começou a viajar e gastou com amigos, gastou com mulheres, foi gastando. De repente ele percebeu que o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, os amigos também se foram. E ele foi procurar serviço para trabalhar. E o único lugar que ele arrumou foi ajudante a dar comida para porcos, apacentar porcos. E ele passava tão mal que o que ele comia era resto da comida do porco. Então a Bíblia fala que num determinado momento, depois que ele estava ali comendo o resto da comida do porco, ele caiu em si. Ele começou a pensar. Começou a lembrar de tudo que aconteceu na vida dele. Meu pai é tão rico, tão próspero. Os trabalhadores dele, os funcionários dele, têm comida boa, têm cama, e eu aqui, como filho, vivendo nessa condição. Mas eu errei. Eu estou aqui porque eu tomei uma decisão. Mas a Bíblia diz o seguinte: eu vou fazer uma coisa, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E a Bíblia diz que ele levantou-se e foi. E vocês conhecem a história, o pai recebeu e restaurou a vida dele e foi uma festa. O que eu estou dizendo com isso? Arrepender-se é justamente isso, é cair em si, ver a posição que está. Eu estou aqui, Deus está lá. Eu preciso tomar uma atitude. O arrependimento nos leva a tomar uma atitude, a sair do lugar onde nós estamos. Aquele povo de Atos, dos apóstolos, foram se convertendo, a igreja vinha, e eles faziam uma pergunta interessante para os apóstolos: Senhores, o que nós faremos? O que faremos? O evangelho do arrependimento, querido, desperta em nós essa pergunta: o que temos que fazer? O evangelho moderno de hoje desperta em nós apenas a curiosidade do que Deus pode fazer por nós. Não é verdade? Venha que Deus te dá isso, venha que Deus faz aquilo, Deus faz. A pessoa vem querendo que Deus faça, que Deus restaure, que Deus cure, que Deus faça isso, faça aquilo, quer que as pessoas façam tudo. Então, eles querem que Deus faça. Mas eu não pergunto o que eu tenho que fazer. O arrependimento está dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer? Nós vivemos um tempo em que se oferece muito mais e se exige muito pouco. Venha que Deus faz. Claro que Deus faz, Ele quer fazer. Porém, mais do que abençoar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, Deus quer te salvar. E para você ser salvo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Para você ser abençoado, basta ter fé e cumprir algumas regras. Mas para ser salvo, você tem que ter fé e arrepender-se. Isso é importante. Querer fazer alguma coisa. Eu quero falar, então, o que pode trazer esse arrependimento para nós? Como chega até nós esse arrependimento? Primeiro, pela palavra de Deus. É pela lei de Deus que nós temos conhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Se você não estudar a palavra, irmão, se você não ler a palavra, você não vai saber o que Deus quer de você. Você não vai entender o que é certo e o que é errado. Qual é o conceito de certo e errado? É o que a escola diz? É o que o Estado diz? É o que a cultura moderna diz? Não, para nós, conceito de moralidade, conceito de conduta cristã e de ética é a Bíblia, a palavra de Deus, de ponto final. É o que Deus disse. Então nós precisamos conhecer o que Deus falou. A lei de Deus, ela traz luz para que possamos enxergar o pecado na dimensão que ele é. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus tem poder de julgar o pensamento e as intenções do coração. E Deus dizia lá no passado, através do profeta Oséias: o meu povo foi destruído por falta
de conhecimento. Então nós conhecemos, o arrependimento verdadeiro chega até nós quando nós começamos a ler a palavra, estudar a palavra e analisar a nossa vida à luz da palavra. Muitas vezes você pode achar que tal procedimento não é pecado. Aquilo que está fazendo não tem nada a ver. Mas se você analisar a palavra de Deus um pouco mais a fundo, você vai ter outro julgamento sobre esse comportamento. A luz do sol, ou até uma luz mesmo artificial, mas principalmente a luz do sol, é capaz de expor a poeira, né? Mesmo que ela seja invisível aos nossos olhos. Você já reparou aquele facho de sol assim? Você não está vendo nada, mas conforme a posição que tem, você vê um monte de poeirinha assim no ar. É a luz que faz revelar que existe algo ali. É assim a nossa vida. Quando nós olhamos para as pessoas, não tem nada demais. Olhamos para a sociedade moderna, não tem nada demais. Mas se você olhar para a Bíblia, tem tudo a ver. Se olhar para a Bíblia, você vai enxergar alguma coisa que Deus falou acerca desse comportamento. Então, o arrependimento vem pela palavra de Deus. O arrependimento também vem quando nós conhecemos a bondade de Deus. Aquilo que Deus fez por nós. A bondade de Deus. Segundo Coríntios 4, Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A bondade de Deus te leva ao arrependimento. É isso que diz também Coríntios, segundo 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Quando você conhece o quanto Deus te amou, o quanto Deus sofreu por ver Jesus sofrer daquela maneira, então se essa bondade incomoda você, leva você a uma situação de constrangimento e você se arrepende. Então o dever de amar a Deus, o dever de servir a Deus, ele é uma dívida da nossa parte. Não apenas um direito, mas é uma dívida. E se alguém ainda tem medo de encarar a Deus com os seus problemas, é porque não conhece Deus como Pai. Não conhece Jesus como juiz. Eu disse no início que o arrependimento vem quando eu comparo a minha conduta com a conduta do Pai. Se você comparar a sua vida com o que Deus quer, você vai chegar a alguma conclusão. Quando eu reflito aonde eu estou, e onde o Pai gostaria que eu estivesse, então quando eu comparo quem eu sou e quem meu Pai gostaria que eu fosse, alguma decisão eu tenho que tomar. Por isso que o filho pródigo fez. Então, quando eu reflito no amor de Deus, na bondade de Deus, e eu olho para a minha vida, e eu me pergunto, estou correspondendo a essa bondade? Tanto investimento de Deus. O que eu estou fazendo com isso? Então, eu diria que o ponto central do arrependimento é a cruz de Jesus Cristo. Ali eu reconheço quem eu sou e quem Deus é. Ali na cruz eu reconheço o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou indigno, e reconheço o quanto Deus me ama, o quanto Ele fez por mim. E eu quero concluir então, amados, que Deus espera o arrependimento. No primeiro encontro que nós temos com Ele, para arrepender-se dos pecados do passado, da herança pecaminosa que nós recebemos. Mas a cada dia nós cometemos erro, nós somos injustos, somos infiéis, ingratos, e precisamos estar nos arrependendo todos os dias, para que a graça do Senhor venha sobre nós. Então eu quero que você tenha essa plena convicção, de que você está entrando no reino pelo arrependimento. Muitas pessoas desistem de cooperar, de congregar. Muitas pessoas desistem de ser um cristão, desistem da fé, aceitam qualquer outra proposta. É um trabalho que tira da igreja, é um namoro que tira da igreja, é qualquer coisa. Sai. Essas pessoas entraram pela porta da necessidade ou da amizade. Mas Deus está dando oportunidade. E está dizendo a você, há uma outra porta que você precisa entrar por ela.
É a porta do arrependimento. E aí nós seremos todos iguais. Porque quando nós nos arrependemos, nós nos colocamos aos pés da cruz. E ali somos todos iguais. Estamos todos na mesma altura. E podemos ter todos o mesmo começo. Você ainda luta contra o pecado? Você tem dificuldade ainda para entender algumas coisas? Quem sabe essa palavra está trazendo alguma direção, está abrindo uma porta para você. E o Jesus é o mesmo. Então, todo dia está pedindo que eu e você nos arrependamos diante dele para que ele possa perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz, o apóstolo João, escrevendo aos seus filhinhos, dizia, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus mandou você se arrepender para entrar no reino. Jesus mandou você se arrepender para receber perdão e ser salvo. Jesus mandou você se arrepender para receber o Espírito Santo. E ele está fazendo esse apelo ainda hoje. Arrependa-se. Olhe para a sua posição e olhe onde Deus está, para que você possa realmente viver uma vida de santidade, de vitória, na presença do Senhor. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha trazido um pouco mais de luz, trazendo entendimento sobre o verdadeiro arrependimento. Porque não basta chorar, se arrepender e confessar. É preciso ir além. Uma mudança, uma transformação. Uma recuperação daquilo que Deus realmente projetou para nós. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração.